Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma escola bíblica dominical. Eu convido a você, se ainda não for, inscreva-se no canal, comente, compartilhe e curta para que possamos levar a palavra do Senhor, como diz o tema desse trimestre, até aos confins da terra. A lição de hoje que estaremos comentando é a lição de número 8, Missionários Fazedores de Tenda. Esta é a terceira lição de um grupo de 4 lições, que vai falar do tratamento, o envolvimento, o engajamento da igreja com a obra missionária e o missionário propriamente dito. Na primeira lição deste grupo, foi a lição de número 6, nós aprendemos orando, contribuindo e fazendo missões. A lição 7, a responsabilidade da igreja com a obra missionária. Lição 8, missionários fazedores de tenda, que é esta lição. E a próxima lição que vai fechar este grupo, esta linha de raciocínio, que é desafiando, ou melhor, a igreja e o sustento missionário. Pois bem, o que vamos comentar no curso desta lição? Chamada ministerial e vocação profissional, vocação secular. Nós vamos ver, é possível a pessoa exercer uma profissão, uma atividade no mundo secular e ainda exercer o chamado, a vocação ministerial, a chamada para a obra missionária? É esse ponto que estaremos comentando. Nós vamos encontrar aqui nesta lição uma abordagem direta ao apóstolo Paulo, que era um fazedor de tendas. Primeiramente, lá na tradição judaica, os mestres deveriam aprender uma profissão para não ser pesado à comunidade. E como Paulo era um bom fariseu, que aprendeu aos pés de Gamaliel, certamente aprendeu na sua juventude o fazer tendas. E aqui, quando nós vemos essa expressão fazer tendas, é um tipo de trabalho que era feito com pele de cabras, com pele de ovelha, com pele de animais. E Paulo era um trabalhador, tinha por ofício fazer tendas. E a obra missionária, o pregar o evangelho, não limitou Paulo em exercer a sua profissão, que era fazer tendas. Quando nós falamos a respeito da chamada ministerial e a vida profissional, Paulo foi um exemplo. Que ele não quis ser pesado às igrejas. Ele não quis ser pesado a nenhuma comunidade aonde ele plantava a igreja, porque o evangelho não pode ficar preso ou vinculado a questões materiais. Não pode. O evangelho de Jesus Cristo é livre e poderoso e soberano, e ele não pode ter alguma coisa que o prenda a este mundo, que o comprometa com este mundo em questões materiais. Quando nós falamos esta questão, nós não podemos, por exemplo, construir um templo hoje com base no financiamento público. Não podemos hoje fazer algo na nossa congregação, no nosso templo, dependendo do poder público. Quando você recebe algo do poder público, você se compromete com aquele agente que liberou determinada oferta. A igreja de Cristo é uma igreja livre, é uma igreja soberana. E o Senhor Jesus, ele faz a sua obra, ele realiza a sua obra através dos membros, através dos crentes, aqueles que compõem o corpo de Cristo. Esses são os cooperadores e os financiadores da obra de Deus. Neste caso, nós podemos ver aqui que Paulo, ele vai fazer uma menção de Priscila e de Áquila, que foram expulsos de Roma
pelo imperador Cláudio, eles foram ali expulsos e não saíram de boa vontade ou porque quiseram ir à obra missionária. Eles foram expulsos, ou saía, ou corria, ou morria. Então eles saíram apressadamente e agora passaram a exercer a sua função de fazer tendas na Grécia. E quem eles encontram? Encontram-se com Paulo, e Paulo então junta-se a eles e agora começam a fazer tendas, trabalhando e pregando a palavra de Deus, porque o evangelho não está limitado. Quando a pessoa trabalha, exerce uma profissão digna, esta pessoa, por mais simples que seja, por mais alguém venha dizer essa profissão é menos favorecida, no entanto, ela é digna, porque o trabalho é digno, e o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele colocou o homem para trabalhar. Antes do pecado, lá no Jardim do Éden, o Senhor deu uma atividade intelectual e atividade material para o homem. A intelectual foi nominar todos os animais, e agora a material foi zelar e cuidar do jardim. Deus não quer pessoas ociosas. Deus não quer pessoas ociosas e desocupadas. Agora, esta atual conjuntura que nós estamos vivendo, existe pessoas que procuram locupletar-se daquilo que não deveria. Começam a locupletar-se vivendo da fé dos outros e não do seu trabalho. A obra de Deus, ela é clara. Quando Paulo vai escrever aqui aos Coríntios, que foi um texto citado na lição anterior, capítulo 9, versículo 9 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que debulha o grão. Porventura, tem Deus cuidado de bois? E aqui Paulo faz a aplicação, que o objetivo desta palavra era fazer uma aplicação ao ministério, àqueles que vivem do ministério. Assim como Paulo ele vai dizer assim: aquele que vive do evangelho, que coma também do evangelho. A pessoa é chamada exclusiva. E o que nós queremos dizer? Existem chamadas exclusivas para o ministério. E existem chamadas que não são exclusivas para o ministério. A pessoa tem a chamada ministerial, a pessoa tem a vocação ministerial, mas ela também tem a sua vocação profissional. Então nada impede a pessoa de, na sua profissão, ela exercer aquilo que ela recebeu do Senhor e anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Este que vos fala, eu tenho experiência pessoal nesta área. Nós, por bondade e misericórdia de Deus, nós temos vocação profissional como advogado. E uma certa feita, numa sala de audiências, que eu sempre coloco um versículo, um texto da palavra de Deus, eu sempre coloco nas minhas petições. Em todas as petições eu coloco um texto da palavra de Deus. E um certo juiz, ele questionou aquilo. Ele começou a questionar e no meio de uma audiência abriu-se uma discussão sobre aquilo. Sobre deveria, se não deveria, se poderia, se era, se não era. E ele questionou comigo. Juiz nenhum nunca mandou o doutor riscar esse texto, algum texto da Bíblia. Eu disse não. E ainda que mandasse, eu não riscaria. E ali aquela audiência parou, nós ficamos ali aproximadamente de 20 minutos, atrasou aquela audiência e nós falamos ali do evangelho e abriu a porta, eu falei de Jesus para aquele homem. O tempo passou, o que nós ganhamos? Não ganhei o inimigo, mas ganhei uma pessoa que passou a ter respeito quando ia tratar das causas que lhe eram levadas e que continha lá a minha assinatura. Foi para o tribunal, hoje é um desembargador, e aqui como desembargador, eu tenho o contato pessoal dele. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, quando você fala as coisas de Deus, na direção de Deus, ele abre porta onde você não imagina. E até aquele que parecia ser resistência,
passa a não ser resistência, porque a palavra de Deus, ela é como o martelo que esmiuça a penha. Voltando para o texto aqui, o tópico 2 da nossa lição, vai dizer missionários fazedores de tenda. O traço que é falado aqui nesse texto, vai falar fazedores de tenda, força missionária no mundo e preparo dos fazedores de tenda. Nós temos, porque há pessoas que ela tem ofício, ela tem habilidades na área de elétrica, na área da construção civil, ela tem a habilidade na área da costura, na área da venda, ela tem várias áreas, N áreas, que a pessoa tem a sua habilidade profissional. E quando ela é chamada para o ministério, ela pode sim exercer essa atividade profissional que vai lhe dar supedâneo financeiro para que ela tenha liberdade, não seja ela dependente de ninguém, mas tenha liberdade para pregar o evangelho, para levar a palavra do Senhor Jesus aonde ela for enviada. Nós temos caso, porque o missionário, ele não pode ser um mendigo. Nós vamos tocar nesse ponto na próxima lição. Porque há muitos missionários que eles são verdadeiros, eles praticam a mendicagem, porque a igreja que o envia, o povo que o envia, não lhe dá o devido respaldo, não lhe dá a devida proteção integral, como aprendemos na lição anterior, o sustento integral do missionário. Então, o missionário, às vezes ele acaba saindo com o pires na mão, pedindo aqui, pedindo ali, transformando o missionário num verdadeiro pedinte e mendigo. Não, irmãos, a igreja do Senhor Jesus não envia mendigos, mas envia pessoas que têm habilidades para fazer a obra de Deus. Vamos falar de Daniel Berg, vamos falar de Gunnar Wingre. Quando eles vieram para o Brasil, eles vieram por uma chamada de Deus. E qual era a função, o que fazia Daniel Berg? Daniel Berg era colportor, ele fazia colportagem. O que é isso? Ele vendia Bíblias, ele era vendedor de Bíblia, e ele chegava numa localidade, anunciava a palavra de Deus, e oferecia as Bíblias, lia o texto sagrado. Ele não tinha grandes habilidades na língua portuguesa, mas ele lia o texto, falava de Jesus, principalmente na leitura do texto, e ali as famílias aceitavam Jesus, comprava a sua Bíblia e ali ficava uma igreja plantada. Foi assim que as Assembleias de Deus no Brasil cresceu desta forma, através principalmente da colportagem, vendendo Bíblia e anunciando a palavra de Deus. Desta forma, nós podemos afirmar que o advogado, ele chamado para a obra de Deus, ele não precisa parar de advogar. Ele não precisa parar de exercer a sua profissão. O engenheiro não precisa deixar a engenharia. O médico não precisa deixar a medicina. O pedreiro não precisa deixar a construção. O eletricista não precisa deixar ali aquele trabalho que ele faz na parte elétrica. O mecânico não precisa fechar a oficina mecânica, e assim sucessivamente. Todas as profissões, o lojista não precisa fechar a loja, o vendedor não precisa parar de vender, mas todos nós podemos continuar exercendo as nossas vidas, as nossas profissões, as nossas vocações profissionais, e dentro desta vocação profissional exercer a vocação para a qual fomos chamados, a menos que o Senhor faça uma chamada específica. Uma chamada específica, ela então, quando Deus ele tem um propósito específico, aí sim a pessoa será obrigada necessariamente a deixar aquela atividade para dedicar-se exclusivamente na obra do Senhor. E eu quero tocar num ponto que é bastante sensível nós falarmos isso hoje em dia, mas o que nós estamos vendo, o crescimento, o envolvimento, o engajamento de ministros,
da palavra de Deus no mundo político. A política em si, para fazer algo para a obra de Deus, é boa, é excelente, é necessário. Agora, o que nós estamos vendo, como aconteceu há 50 anos atrás, na década de 70, nós vimos ali o que aconteceu na questão do orçamento. Depois, nos anos 80, o que veio de novo a repetir. Nos anos 90, o que veio a repetir. E, para nossa infelicidade, pessoas cristãs que levavam a palavra de Deus envolvida nos escândalos financeiros. Então, não é a questão da pessoa participar ou não, ser ou não de tal nicho, de segmento da sociedade. A questão é a moral sendo exposta. Nós temos que ser fazedores de tenda e não construtores de escândalos, pavimentadores do escândalo para escandalizar a obra de Deus. E quando falo isso, não é exclusivamente a classe política, mas em todas as áreas profissional, nós temos que ter a nossa responsabilidade. O caráter cristão há que sobressair, o caráter cristão há que prevalecer, para que o evangelho de Cristo não seja ele, como disse Paulo, de alguma forma censurado. Para que o evangelho não seja censurado, Paulo evitou receber salário, Paulo evitou receber donativos de algumas igrejas, principalmente a igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma sociedade promíscua, era uma sociedade que havia templos que havia cultos, orgias sexuais ali dentro da cidade de Corinto. Era uma cidade devassa, e quando Paulo entra levando a palavra de Deus, o evangelho muda aquela situação. Porém, muitas pessoas que haviam deixado aquela vida promíscua vieram para a igreja, e ao estarem na igreja toleraram o pecado, como nós vamos ver na primeira carta, pecado de incesto foi tolerado dentro da igreja que estava em Corinto, em razão daquilo que eles eram acostumados a viver. E Paulo, então, ele tinha autoridade para corrigir, para repreender, para ensinar aquela igreja, porque ele não estava vinculado de maneira nenhuma com a questão, o sustento material, porque ele recebia sustento de outras igrejas. Como nós vamos ver na carta aos Filipenses, ele vai dizer que quando ele foi para Tessalônica, quando ele esteve em outras igrejas, a igreja de Filipos mandava para Paulo o que lhe era necessário. Assim, nós podemos ver que os missionários fazedores de tenda tem a ver com a vocação profissional. E Deus, ele chama pessoas independente da sua vocação profissional, independente da sua formação secular, independente da sua qualificação naquilo que ele faz. Deus, ele olha para o homem, e se ele vê no homem aquilo que lhe agrada, ele concede graça, ele concede então dons, e através desses dons o Senhor então chama para fazer a sua obra. Alguém pode dizer, empresário pode ser pastor? Claro que pode. Milionário pode ser pastor? Claro que pode. Pessoa pobre que não tem casa, não tem carro, não tem nada, ela vive ali passando a duras penas, pagando aluguel para sobreviver, trabalhando de dia para comer à noite. O Senhor pode chamá-lo para o ministério? Pode, porque a chamada de Deus não está condicionada à questão secular. A chamada de Deus está condicionada à questão espiritual. Quando o homem ele é espiritual, não importa a sua profissão, não importa a classe social a qual ele pertence, o Senhor, ele olha para o interior do homem, e se ele ver ali condições, se ele ver ali que aquela pessoa, ela é capacitada, ela é dedicada, ela se entrega e ela tem prazer em fazer a obra de Deus, seguramente esta será uma pessoa chamada para a obra do Senhor.
Nós não podemos confundir, como já ouvimos alguém dizer dentro desta teologia maléfica da chamada teologia da prosperidade. Se a pessoa está mal financeiramente, é porque ela está mal espiritualmente. Isso é mentira do diabo, porque o diabo quis lançar isto e oferecer tudo para Jesus, mas Jesus disse: olha, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Assim, eu quero ler aqui as últimas palavras para o fechamento desta lição. Nem todos que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. Então, não basta a pessoa ser atraído, né? Nem todos que são atraídos a fazer estão qualificados para fazer as tendas. Hoje, as igrejas e as pessoas têm condições de prepararem pessoas preparando pessoas, igreja preparando missionários, obreiros vocacionados para fazerem a obra do Senhor. Hoje há condições para isso, e se há condições, essas condições hão que serem exercidas para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e até a próxima lição, se Deus quiser. Amém.